Oi, gente, eu sou o William, eu faço parte da equipe da Med5 e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da pediatria. O conteúdo de hoje vai ser aleitamento materno, dando continuação à nossa live passada, que foi sobre a alimentação na pediatria. Então, bora lá. Mesmo esquema de sempre, a gente vai resolver questões, fazer flashcards e no final vamos revisar os flashcards para consolidar o conteúdo e bora lá no conteúdo de aleitamento materno. Questão número 1. O aleitamento materno é a estratégia isolada que mais contribui para a redução da mortalidade infantil, provendo uma importante interação entre a mãe e o bebê. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta. Então, o aleitamento materno ele pode ser classificado em vários tipos, dependendo da nutrição desse bebê. Quando ele recebe somente leite, é um nome. Quando ele recebe leite e mais um outro alimento, tem outro nome. Então, vamos ver os tipos específicos de aleitamento materno nessa questão. O aleitamento materno exclusivo se refere quando o bebê está recebendo leite materno, independentemente de estar recebendo ou não outros alimentos. Não. O aleitamento materno exclusivo, como o próprio nome diz, ele é exclusivo. Então, o bebê ele recebe somente leite da mãe. Independente de estar recebendo outros alimentos ou não, eu poderia utilizar o termo aleitamento materno, ponto. Só aleitamento materno eu deixo vago se eu refiro a ser exclusivo ou não. Quando recebe outros alimentos para o bebê ingerir, a gente chama de alimento materno complementar, aleitamento materno complementar. Quando esse bebê ele recebe somente líquidos, como chá, sucos, apesar de não ser indicado, ou água, a gente diz de aleitamento materno predominante, porque quem predomina é a alimentação materna. E além disso, tem o aleitamento materno misto, quando há basicamente como o próprio nome diz, essa alimentação complementar, mas não é permanente. Então, bora lá. A letra A está errada porque não recebe outros alimentos quando é aleitamento materno exclusivo. Aleitamento materno complementado é quando tu tem a adição de um alimento para esse bebê comer. Se refere quando o bebê recebe alimentos complementares além do leite materno. Perfeito. A OMS considera o aleitamento materno exclusivo muito bom quando está na faixa de 50%. Essa frase é muito estranha porque ele nem sabe exatamente o que ele está se referindo. O aleitamento materno predominante se refere quando o bebê recebe leite materno e outros tipos de leite. Não, esse é o misto, tá? Que eu acabei explicando antes, mas o misto é quando tu mistura o tipo de leite. Pode ser aleitamento materno da mãe, ou pode ser fórmula infantil, ou pode ser de doação. Então, esse é o misto, quando mistura tipos de leite. Não, esse é o aleitamento materno misto, tá? O predominante é quando predomina o aleitamento materno, mas pode-se dar alguns líquidos para a criança, como suco, chá e água. Então, realmente, a letra certa é a letra B. Vamos criar um flashcard sobre esse conteúdo. Aqui na puericultura, aleitamento materno. Opa. O aleitamento materno pode ser dividido em alguns tipos, como 2 pontos. Vamos lá. Aleitamento materno exclusivo. O bebê recebe somente leite materno. Tem o aleitamento materno complementado. O bebê recebe leite materno e alimentação sólida. Aleitamento materno predominante. O bebê recebe leite materno e alimentação, na verdade, e líquidos, né? Não necessariamente uma alimentação. Líquidos, como chá, suco e água. E tem um aleitamento materno misto, que o bebê recebe mais de um tipo, né? Mais de um tipo de leite. Sendo ele materno, fórmula infantil ou de banco de doação.
Então, basicamente, são esses os 4 tipos de aleitamento materno. Prontinho, bora para a questão número 2. Questão número 2. Crianças em aleitamento materno exclusivo adoecem 2 vezes e meia menos do que dos que ingerem leite artificial através de fórmulas, sendo que mais de 800 mil mortes por ano poderiam ser evitadas pelo aleitamento materno. Por conta disso, a OMS fornece algumas recomendações para a alimentação de lactentes e de crianças de primeira infância. Sobre essas recomendações, assinale a alternativa correta. A amamentação com leite materno deve se iniciar no segundo dia após o parto. Na realidade, é preconizado que a amamentação já se inicie na primeira hora de parto. Geralmente, no primeiro dia, o bebê pode ficar bastante enjoado, principalmente se ele acabar deglutindo bastante líquido amniótico ou até mesmo sangue. Ele acaba ficando mais enjoado e aumentando menos no primeiro dia. Só que a gente pelo menos, permite essa conexão mãe-bebê logo após o nascimento. Se ele quiser mamar, ele já consegue mamar na primeira hora, mas geralmente ele começa a mamar a partir do segundo dia mesmo, por causa dessa questão de mudança fisiológica, de iniciar essa deglutição, principalmente se tiver deglutição de sangue, tá? Quando o bebê deglute sangue, ele fica mais enjoado e ele acaba aumentando menos no primeiro dia. Mas a gente preconiza já na primeira hora. Então essa daqui está errada. O aleitamento materno exclusivo deve durar até a criança completar o primeiro ano de vida. Não, a OMS preconiza, e a Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade. A partir dos 6 meses de idade, deve-se inserir a alimentação complementar, com uma refeição de manhã, uma refeição de tarde e almoço. A partir do 7º, 8º mês, já também insere uma janta para essa criança. Mas, ao mesmo tempo, essa OMS e a Sociedade Brasileira de Pediatria também recomenda a alimentação, o aleitamento materno até os 2 anos de idade. E, de modo geral, essa amamentação, desde o início do parto, após o parto, se preconiza que seja uma amamentação por livre demanda, que a criança peça quando ela quer mamar. Então, no aleitamento materno exclusivo, mas também no complementar, basicamente, quem vai escolher, entre aspas, assim, que essas sociedades preconizam que seja livre demanda. Quando a criança pedir, ela amamenta. Então, essa aqui está errada porque não é o primeiro ano de vida, é até os primeiros 6 meses de idade. A amamentação complementar deve durar até o primeiro ano de vida, pelo menos. Deve durar, de forma geral, até os 6 meses de idade. Mas todos recomendam que dure até o segundo ano de vida. A alimentação complementar deve oferecer alimentos nutritivos e seguros às crianças. Perfeito. O prato extremamente colorido, que tem bastante verduras e vegetais, pelo menos metade do prato, 1/4 dele consistindo de um carboidrato, mais 1/4 dele consistindo geralmente de carnes e proteínas, e de modo geral, lá pelos 6 meses de idade, a gente vai ter uma live só sobre alimentação complementar, mas de modo geral, no início, se pede que corte em pedaços extremamente pequenos, mas não se amasse muito e nunca se liquidifique alimento, porque isso muda muito a palatabilidade pela criança, então ela acaba se tornando diferenciada, além do gosto ser bem estranho. Mas a criança acaba desenvolvendo o paladar dela acaba sendo diferenciado e todo o desenvolvimento de dentes da mandíbula acaba sendo diferenciado por ser um alimento liquidificado. Então, você preconiza que seja um alimento extremamente amassado muito bem, e muito cortado em pequenos pedaços, que a criança consiga já ir mastigando e estimulando toda essa movimentação. A gente vai ter uma live sobre isso futuramente, provavelmente a próxima live, mas já dando uma pincelada sobre isso. Então, essa daqui está perfeitinha. Questão número 3. Sobre o aleitamento materno, julgue as afirmativas como verdadeiras ou falsas. Os níveis de vitamina no leite materno são afetados pela dieta da mãe? Definitivamente sim. As principais vitaminas encontradas no leite é a vitamina A e a vitamina E. E se vocês se lembrarem, a D, E e K, a DEC,
ou KD, são as vitaminas lipossolúveis, são as vitaminas que possuem interação com lipídios. E os lipídios são é o principal componente do leite que varia de acordo com a alimentação da mãe. Então, o lipídio é a principal fonte de energia para o bebê no leite materno e ele é o principal que vai variar de acordo com a alimentação materna. Então, obviamente, as vitaminas lipossolúveis também vão estar influenciadas pela ingestão, pela nutrição da mãe. Então, essa primeira aqui, ela é totalmente verdade. A quantidade de proteínas no leite materno e no leite de vaca é semelhante, mas os tipos de proteínas são diferentes. Definitivamente não. Tem 2 erros aqui. Na verdade, essa aqui está certa. As proteínas são realmente diferentes. Mas o erro é nisso daqui, ó. A quantidade de proteínas não é semelhante. Tem mais proteínas no leite de vaca. E, de forma geral, apesar de haver mais proteínas no leite de vaca, esse excesso de proteínas não é recomendado para a criança, pode ser tóxico para a criança, mas tem toda uma outra alteração, não são as mesmas proteínas, não tem a mesma função proteica, porque dentro das proteínas no leite materno, a gente tem proteínas, provavelmente ditas, que vão servir para a nutrição da criança, mas ele também vai ter imunoglobulinas, vão ter diversas proteínas que vão influenciar na digestão da criança, vão ter enzimas que a mãe secreta para a criança digerir esse leite. Então, essas proteínas não são só diferentes, extremamente diferentes, mas o leite de vaca contém mais proteínas que pode até ser tóxico para a criança. Então, essa daqui está falsa, porque não é semelhante à quantidade proteica do leite materno e do leite de vaca. O leite humano de início da mamada tem maior quantidade de gordura do que o leite posterior ao contrário. Quando a criança vai amamentar, tem um leite anterior e um leite posterior. O que é esse leite anterior e posterior? É que o leite ele vai mudar de consistência ao longo da mamada. No início da mamada, o leite é muito mais aquoso. Então, ele tem basicamente muito menos gordura do que o leite posterior. O leite posterior ele é um leite mais paposo, ele é mais gorduroso, ele contém mais gordura. Por isso que é recomendado que a criança amamente do início ao fim, até esvaziar as mamas. E se isso não for possível, que a mulher continue ordenhando para retirar todo esse leite. Além de mudar a consistência do leite, é aconselhável ordenhar até o final da mama para a produção do eixo hormonal, para que tenha a injeção desse leite, para que estimule a produção de prolactina, que a prolactina é o principal hormônio relacionado com a produção de leite. Então, essa daqui está falsa, porque é o contrário. O leite posterior tem maior quantidade que o leite anterior. Então, vamos falar uma questão justamente sobre isso. Vamos pegar aqui, questão sobre aleitamento materno. Aleitamento materno, aqui. O leite posterior possui concentrações maiores de gordura quando comparado com o leite anterior. As concentrações maiores de gordura quando comparados com o leite anterior. Questão número 4. Sobre o aleitamento materno, julga as afirmativas como verdadeiras e falsas também. Os oligosacarídeos facilitam o estabelecimento de uma microbiota que protege o bebê de infecções gastrointestinais. Perfeito. O leite materno ele vai conter muitos oligosacarídeos e muitas proteínas relacionadas com toda a digestão e o sistema imunológico da criança. Então, vai ter diversas imunoglobulinas, que são os anticorpos, né? Mas também tem oligosacarídeos que propiciam uma microbiota eubiótica para essa criança. Então, não só a diferença no parto, porque o parto vaginal é cientificamente comprovado que ele oferece uma microbiota mais eubiótica, mais saudável para a criança, quando comparado com o parto de cesariana, a amamentação materna também. O aleitamento materno, ele propicia uma microbiota mais eubiótica também, assim como o parto normal, o parto vaginal.
A gordura presente no leite materno é a principal fonte de energia para o bebê e pode ser afetada pela dieta da mãe. As duas afirmativas estão verdadeiras. A principal fonte de energia realmente é a gordura, são os lipídios, e ela é o principal macronutriente que é afetado pela dieta da mãe. Então, realmente está certo essas duas aqui. Quando uma criança está recebendo leite materno e nenhum outro tipo de leite, apenas água e chás nos intervalos das mamadas, considera-se que ela está em aleitamento materno exclusivo? Não, não, não. Lá na primeira questão, aleitamento materno predominante. Quando, além de leite, tem águas e chás, é aleitamento materno predominante. Então, é VVF. A gordura é a principal fonte de energia para o bebê, sendo o principal macronutriente afetado pela dieta da mãe. A gordura é a principal fonte de energia para o bebê, sendo o principal macronutriente afetado pela dieta da mãe. Então, questão número 5, sobre aleitamento materno, a alternativa é incorreta. O aleitamento materno reduz o risco de câncer de mama nas mulheres. Perfeito, isso realmente é verdade. O colostro possui maior quantidade de gordura e menor quantidade de proteína que o leite maduro? Não. Bem pelo contrário. O colostro, que é aquele leite que a mulher vai produzir nos primeiros dias após o parto, ele é muito mais rico em proteínas do que em gordura. O leite ele vai adquirir mais essa paposidade, ele vai ficar mais líquido depois da pojadura, depois que a mulher começar a amamentar lá pelos cerca da primeira, segunda semana, por aí, que começa a vir um leite mais líquido. Mas no início ele é mais proteico e tem menor quantidade de gordura. Então a letra B é falsa. A quantidade de proteína no leite materno não é afetada pela dieta materna? Verdadeiro. Então, se a mulher entrar numa dieta extremamente rica em gordura, em carboidrato ou pobre, vai sim afetar no oferecimento desse macronutriente para a criança. O lipídio é extremamente afetado pela dieta da mãe, mas a quantidade de proteínas não. Então, essa é uma diferencial entre a quantidade proteica e de gordura no leite materno. O leite materno contém enzimas que digerem as gorduras, facilitando a absorção dessas? Verdade. Algo que leite de vaca não tem. Então, vitaminas, macronutrientes são diferentes, sais minerais são extremamente diferentes. Tem a mesma concentração de ferro no leite de vaca e leite humano, mas o leite humano ele tem uma absorção muito maior. A biodisponibilidade do ferro do leite materno é muitíssima vezes maior do que do leite de vaca. Tem maior concentrações de zinco, tem uma melhor absorção de ferro e zinco, tem mais vitamina A, vitamina E. Por isso que o leite materno é tão aconselhável. Ele, de fato, é extremamente melhor, mais saudável para a criança quando comparado com leite de vaca ou quando comparado com fórmulas. Então, a letra falsa realmente é a letra B, porque está invertido. Colostro possui maior quantidade de proteínas do que de gorduras no início lá da produção de leite. O colostro, leite produzido pela mãe logo nos primeiros dias após o parto, é mais proteico, tem maiores concentrações de proteína e menores de gordura. Tem maiores concentrações de proteínas e menores de gorduras. Colostro, qual a definição de colostro? Também vamos deixar ali, né? Para a gente relembrar depois. Questão número 6. Qual a idade recomendada para se manter o aleitamento materno exclusivo e o aleitamento materno complementado? Tanto a OMS quanto a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida e o complementado até o 2º ano de vida. Essa é a recomendação. É recomendado que o lactente
permaneça em aleitamento materno exclusivo e complementado até o 6º mês de vida e 2º ano de vida, respectivamente. Até o 6º mês de vida e o 2º ano de vida, respectivamente. Exclusivo até o 6º mês, complementado até o 2º ano de vida. Questão número 9. Além de trazer benefícios à saúde materna, o aleitamento protege o lactente contra infecções, presenteando com propriedades imunológicas. Sobre a composição do leite, a alternativa incorreta. Então, aqui ele está pedindo a alternativa incorreta. Os carboidratos do leite materno facilitam a absorção de cálcio e de ferro? Verdade. Essa daqui está realmente verdadeira. De fato, como eu disse antes, a concentração de ferro do leite materno e de vaca é muito semelhante, mas a biodisponibilidade não, por conta desses outros nutrientes que facilitam a sua absorção. Então, essa daqui é a verdadeira. As gorduras são os componentes mais variáveis do leite, podendo suas quantidades serem afetadas pela dieta da mãe. Essa que a gente já reafirmou várias vezes, né? A principal fonte de energia dos lactentes é proveniente dos carboidratos do leite? Não. Quando a gente pensa assim no dia a dia, a gente sabe que o carboidrato realmente é a principal fonte de energia para a nossa alimentação, para a gente. Mas para o bebê não é assim que acontece. Cerca de 40% da energia oferecida no leite materno, ela é fornecida em carboidratos. 50% dessa energia é oferecida em forma de gordura. Então, sim, lipídios são a principal fonte de energia. 50% é maior que 40%. Logo, a gordura oferece mais energia que o carboidrato. A quantidade de proteínas do leite materno não é afetada pela dieta da mãe. Essa daqui a gente também já confirmou nas questões anteriores. Sobre isso, a gente também já fez um flashcard, né? Então, vamos para a próxima questão, questão número 11. Sobre os componentes do leite materno, a alternativa incorreta. Então, novamente, ele está pedindo a incorreta. As vitaminas. Seus níveis no leite materno não são afetados conforme a dieta da mãe? Sim, são afetados sim, como a gente já viu nas questões anteriores. A gente lembra que ela é muito afetada porque as principais vitaminas oferecidas são a vitamina A e E. Lembra que A, D, E e K são lipossolúveis. Então, se a gordura é o principal macronutriente que varia dependendo da alimentação materna, obviamente essas vitaminas também vão variar. Então, a letra A está errada. Zinco. Sua falta pode desencadear atraso no crescimento, diminuição do paladar, diarreia e, inclusive, uma das principais preocupações é no desenvolvimento no neuropsicomotor. Então, sim, o zinco realmente ele é oferecido no leite materno, onde no leite de vaca é extremamente pouco oferecido, e ele realmente pode ocasionar esses distúrbios na falta dele. O ferro é mais absorvido do leite materno do que de outras fontes, devido à sua maior biodisponibilidade. Perfeito. Lactoferrina é uma glicoproteína ligada ao ferro que desempenha papel protetor contra infecções gastrointestinais, além de favorecer a sua absorção. De fato, ela é um dos nutrientes que aumenta a biodisponibilidade do leite para o bebê, o que realmente faz falta no leite de vaca. Então, a letra errada realmente é a letra A. Próxima questão, questão número 12. Sobre aleitamento materno, assinale a alternativa correta. Para tornar mais palatável o lactente, o leite materno deve ser aquecido no micro-ondas. Definitivamente não. O melhor é que o bebê aumente na própria mama da mãe. Obviamente, se ela necessitar ordenhar por ter uma fissura, por ter estocado leite, por ela precisar trabalhar e o bebê precisa se aumentar durante esse tempo, de fato, a gente pode dar uma madeira para ele. Só que nunca aquecemos no micro-ondas. Por que não? Porque isso iria desnaturar diversas proteínas presentes nesse leite materno, principalmente as imunoglobulinas, que são extremamente sensíveis à variação de temperatura. Então, aquecer no micro-ondas não é recomendado mesmo. Deve ser evitado ao máximo. A amamentação durante a noite diminui a produção de leite e, portanto, deve ser evitada. Justamente o contrário, à noite é que há as maiores concentrações séricas de prolactina, que
que é o principal hormônio relacionado com a produção de leite. Então, a amamentação à noite, ela pode sim ser estimulada, principalmente se for a livre demanda. Obviamente que a gente tem que também estimular e se preocupar com o bem-estar da mãe, se ela precisa dormir mais à noite, se ela precisa descansar mais à noite. Talvez a gente possa manejar de alguma forma esse aleitamento materno, pode ser dar mamadeiras pelo pai ou algo do tipo. Sim, a gente obviamente tem que pensar também na saúde materna. Níveis elevados de cortisol, níveis elevados de estresse pode afetar toda toda a saúde da mãe e todo o procedimento, todo esse processo, toda essa fase da vida materna. Só que a gente precisa balancear e conversar muito bem com os pais para conseguir equilibrar isso. A gente não pode pensar somente no bebê, pensar somente na mãe, a gente tem que pensar num global, como um todo. Então, sim, a gente estimula a alimentação noturna, mas obviamente a gente não vai fazer isso de forma extenuante para a mãe. A mãe precisa sim descansar, a mãe precisa também dormir, então precisa ser colocado na balança e ser conversado muito bem com os pais para ver como isso pode ser realizado. A amamentação estimula a produção de ocitocina na mãe, o que fornece diversas vantagens ao período pós-parto. Definitivamente, sim, essa é uma frase perfeita. Vamos lá, os principais hormônios relacionados com a amamentação é a prolactina e a ocitocina. Prolactina, principal hormônio relacionado com a produção do leite. Ocitocina, principal hormônio relacionado com essa eliminação do leite. A ocitocina, ela tem milhões de funções. Ela tem muita função. Mas uma das mais fundamentais e que é extremamente importante na alimentação é que a ocitocina é o hormônio do prazer, é o hormônio do amor materno. Então, a ocitocina, ela literalmente cria um vínculo muito forte entre a mãe e o bebê. Por isso que a gente preconiza na amamentação na primeira hora de vida, para criar esse laço entre a mãe e o bebê. Mas, além disso, a ocitocina tem outras funções, como ela vai reduzir sangramentos, então, inclusive, ela vai diminuir, ela vai quebrar todo o eixo hipofisiário ovariano, então ela vai basicamente interromper a menstruação durante os 6 primeiros meses de puerpério. A mulher muitas vezes nem necessitaria tomar anticoncepcional, porque se ela ficar em amamentação sempre de forma certinha, sempre amamentando ao máximo a criança, indo até o final, esses níveis de ocitocina são anticoncepcionais para a mãe. Então, obviamente, a gente vai recomendar o método anticoncepcional para a mãe, para ter certeza absoluta de não haver a possibilidade de engravidar, caso ela deseje, mas fisiologicamente falando, essa ocitocina durante os 6 primeiros meses de vida da criança, que é o período em que ela vai somente se alimentar através do leite materno, a ocitocina permite, cria esse ambiente anticoncepcional. Ele basicamente inibe todo o eixo hipofisiário ovariano. E também ele vai permitir com que haja uma recuperação do útero, que volte para o seu tamanho normal, ele vai permitir uma melhora da expulsão da placenta. Então, a ocitocina tem diversas funções para a gestante e para... Gestante não, perdão, né? Para a puérpera, já que ela já teve o filho, vai ter diversas funções para a puérpera, tanto na parte sentimental, quanto na parte fisiológica, quanto na parte hormonal. Os anticorpos mais presentes no leite materno são os IgMs? Não. De fato, a gente tem muito IgM, muito IgG no leite materno, mas o que é mais concentrado no leite é os anticorpos, as imunoglobulinas IgA. Então, elas são as mais, têm maiores concentrações no leite materno. Opa, perdão, é a letra C. Fui marcar para apagar e acabei digitando a letra D. Mas a letra certa é a letra C. A ocitocina tem diversas funções no organismo da puérpera, tais como ela é o hormônio do prazer e do amor materno, ela permite um efeito anticoncepcional, inibindo o eixo hipofisiário ovariano,
ela permite uma melhor expulsão da placenta, ela permite uma melhor recuperação do útero para o seu tamanho normal e diversos outros efeitos. Nós vamos focar nesses 4 aqui. Perfeitinho. Questão número 13, última questão de hoje. Qual o nome do processo de descida do leite após o parto, que leva cerca de 24 horas a 72 horas para ocorrer, sendo estimulado pela elevação dos níveis de prolactina e pela sucção do bebê, que vai estimular toda a produção de ocitocina? Então, vamos lá. Qual é o nome desse processo? Engurgitamento mamário? Não, o engurgitamento mamário é esse estoque de leite que é normal nesses primeiros dias. Então, ele é fisiológico nesses primeiros dias, que a gente chama de apojadura, que é esse processo de descida do leite, mas isso também pode ser patológico, que basicamente vai haver uma inflamação, um endurecimento, um empedramento desse leite ali, que a gente chama de mastite, vai apresentar uma mastite ali, que é um engurgitamento mamário patológico. Ordenha é o processo de descida do leite propriamente dito, mas é o processo de remoção, de estoque do leite, né? Não é o nome real do processo de descida do leite, logo após o parto. Colostro é esse primeiro leite que está descendo. É esse leite que está descendo nessas 24, 102 horas. O nome desse processo de descida do leite, logo após o parto, se chama de apojadura. A apojadura é a descida do colostro ali pelo segundo, terceiro, quarto dia, na primeira semana. O engurgitamento mamário é essa apojadura de forma fisiológica, mas ela pode ser também patológica lá nas mastites, em que há um empedramento, endurecimento, pode haver dores nas mamas dessas mulheres. Então, as questões sobre a alimentação materna são essas. Agora a gente vai saber alguns flashcards que a gente fez durante essa live. Aleitamento materno. O leite posterior possui concentrações menores de gordura quando comparadas com os leites anteriores. Lembrar que o leite posterior tem concentração maior de gordura que o leite anterior. O colostro, ele tem maiores concentrações de proteínas e menores concentrações de gorduras. E ela é o leite produzido pela mãe logo após o parto, né? Que vai descer lá na apojadura. A ocitocina tem diversas funções no organismo da puérpera, tais como é o hormônio do prazer e do amor, o hormônio que vai fazer um efeito anticoncepcional, inibindo o eixo hipofisiário ovariano, vai estar envolvido no processo de expulsão da placenta, no processo de recuperação do útero do tamanho normal, no processo de diminuir o sangramento, diminuindo a chance de hemorragia no pós-parto. Tem diversas funções. O aleitamento materno pode ser dividido em alguns tipos, como o exclusivo, quando a mãe oferece somente o leite materno, complementado, quando oferece o leite materno e mais uma alimentação sólida, predominante, quando além do aleitamento materno, a gente oferece líquidos para essa criança, como água, chás e sucos, e o misto, quando a gente oferece mais de um tipo de leite. Pode ser leite materno, fórmula, leite de vaca, entre outros. É a principal fonte de energia para o bebê, sendo o principal macronutriente afetado pela dieta da mãe. Qual que é? Carboidrato, lipídio ou gordura? Ou proteína. Carboidrato, lipídio ou proteína? Qual dos três que é? O lipídio. Essa é a principal fonte de energia e é o que é principalmente afetado pela dieta da mãe. É recomendado que o lactente permaneça em aleitamento materno exclusivo e complementado até o 6º mês de vida e 2º ano de vida, respectivamente. E é isso, gente. Sobre aleitamento materno é isso. Na próxima live a gente vai ver uma continuação dessa alimentação do lactente. Muito obrigado por ter assistido a live, gente. Até mais. Tchau, tchau.